Gente, boa tarde a todos, muito boa tarde a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando das possibilidades. O princípio fundamental da mecânica quântica vai dizer que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Só que a partícula, a massa, a matéria, está condicionada ao poder de observação da consciência. Somente quando você está olhando é que você tem a realidade física. Somente quando você está exercendo o seu poder de observação. Então, esse é o princípio fundamental da mecânica quântica, que diz que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Só que a partícula, a massa, a matéria, só acontece quando você está olhando, quando você está observando. Então, a matéria está condicionada ao poder de observação da consciência, porque você é consciência. Tudo é consciência, tudo é onda, tudo é consciência. Então, a matéria está condicionada ao poder de observação da consciência. Quando você está olhando, quando você está envolvido, quando você está prestando atenção, tudo aquilo que está à sua volta, ao seu redor, tudo isso é uma realidade física. Mas quando você vira as costas e vai noutra direção, tudo isso volta a ser onda, tudo isso volta a ser o que sempre foi, volta a ser onda, volta a ser possibilidades. Então, trata-se de ondas de possibilidades, mas está tudo em aberto. O todo, quando manifestou-se pela primeira vez, o fez em termos de possibilidades, todas em aberto, porque o todo não podia cercear, não podia criar limitações. Então, tudo está em aberto. Você escolhe, a escolha é sua, a escolha é do observador. Quando acontece a escolha, aquela onda de possibilidades se transforma, ela alcança uma nova realidade, ela se transforma nas probabilidades, e a probabilidade é que vai se transformando através de uma realidade construtiva, através de uma interferência construtiva, e vai se desenvolvendo e vai se transformando enquanto você estiver trabalhando, colocando ação, energia, força, coragem e acreditando em tudo isso. Porque, de outra forma, aparece uma interferência destrutiva e tudo aquilo que você desejava volta a ser possibilidade. Então, é assim que mostra a realidade através desta nova onda de informação da mecânica quântica. Então, esse é o princípio fundamental da mecânica quântica. O princípio fundamental da mecânica quântica vai dizer que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Mas só que a partícula, a massa, a matéria, só acontece quando você está olhando, só acontece quando o observador está em ação, quando ele está olhando. Então, a matéria está condicionada ao poder de observação da consciência. Tudo isso são informações que estão aqui na mecânica quântica. Tudo isso se apresenta para as pessoas em geral de forma bizarra, porque as pessoas, sem esta nova onda de informação, não conseguem entender o que se passa na mecânica quântica, o que se passa com a ciência, com a nova física, com a ciência moderna da física quântica e suas ferramentas, e que traz novidades e que mostra várias ferramentas, mas a que mais interessa para a gente, a que mais agrega as informações, é uma ferramenta chamada de ressonância harmônica. Então, a ressonância harmônica é que traz a evolução,
leva à expansão da consciência, à evolução espiritual, à transferência das informações sobre tudo que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo, porque tudo que existe aqui é feito de átomos. Tudo que existe no universo, não só o universo como um todo, mas também o universo das coisas com as quais você está no seu dia a dia, relacionado no seu dia a dia, todas essas coisas são feitas de átomos, inclusive você. Você também é feito de átomos. Tudo que existe aqui é feito de átomos. E as coisas que são feitas de átomos têm um campo. É o campo eletromagnético. Esse campo, ele tem dois lados. De um lado é a informação e do outro lado é a energia propriamente dita. Então, esta é a nova onda de informação da mecânica quântica que traz esses conhecimentos, que mostra como tudo funciona, mostra as possibilidades, mostra a consciência administrando tudo isso. A consciência administra, a consciência é que escolhe as possibilidades. As possibilidades são quânticas, são possibilidades quântico-holográficas. Todos os objetos são possibilidades. Todos os objetos estão organizados na forma de possibilidades. São as infinitas possibilidades. E as possibilidades traz para você as informações de tudo. Elas são arquetípicas, não é? E mais tarde nós vamos falar um pouco mais dos arquétipos. Os arquétipos vão ser de uma importância fundamental aqui na mecânica quântica. Quando você entende como funcionam os arquétipos, você está entendendo o princípio fundamental do universo. Você começa a reconhecer que um arquétipo é, na verdade, a fundamentação básica. O arquétipo é aquela estrutura fundamental, é aquela arquitetura primordial das coisas. Todas as coisas são arquetípicas, né? Porque os termos são variados, a terminologia é grande. Ao mesmo tempo que se fala da consciência, fala-se também das possibilidades, fala-se dos arquétipos. Tudo isso, em determinados contextos, vão representar a mesma coisa. Então, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia. O princípio fundamental da mecânica quântica vai dizer que tudo que existe é a base de átomo, tudo é atômico. O princípio fundamental da mecânica quântica diz que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Mas só que a partícula, a massa, a matéria, só aparece, só acontece quando você está olhando. Então, a matéria está condicionada ao poder de observação da consciência. E a consciência é que escolhe o que quer vivenciar. Quando a consciência está olhando, você tem tudo de forma física. Todas as coisas que estão ao seu redor estão organizadas na forma física. Mas quando a consciência vira as costas, quando você vira as costas e vai noutra direção, todas as coisas voltam a ser onda. Todas as coisas voltam a ser o que sempre foi. Todas as coisas voltam a ser possibilidades. E trata-se de possibilidades infinitas. São infinitas possibilidades, todas em aberto. Você escolhe. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você. Tudo na nossa vida é feito de escolhas e possibilidades e probabilidades. Desde que estamos no ventre de nossa mãe, nós já recebemos as possibilidades de uma forma indireta, recebemos, que ali já começa o ciclo da vida. E assim é.
E assim acontece todas as coisas. Pensando bem, ontem eu estava aqui raciocinando. O sistema de crença já começa dentro do útero de nossas mães. Até porque, quando a mãe está grávida, ela conversa com o filho e o filho entende. Mesmo ele não tendo ainda o raciocínio aberto, o sistema de crenças já começa lá. Se a mãe falar alguma coisa negativa para o filho, naquele momento que ele está gerando, e o pai também, maltratar a mãe e vice-versa, aquele filho já vai trazer na mente dele, antes dele nascer, as consequências desse sistema de crenças e limitações. E aí, além de que a nossa sociedade, melhor dizendo, já faz esses imprints na nossa consciência. Aqui no mundo, assim que nascemos, já vem recebendo aquelas cargas lá de trás do sistema de crença dentro do útero de nossa mãe e a sociedade em geral. Quando a gente fala que tudo é possibilidades, vindo do sistema de crença, também é uma possibilidade. E também as coisas acontecerem da melhor forma possível na nossa vida, também é uma possibilidade. O mundo é cheio de possibilidades. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dalice, Wellington, Maria. Então, a primeira frase aí que o Wellington comentou, que esse poder da física quântica está intimamente relacionado ao poder da consciência, né? Você tem que estar consciente e observar, através do seu racional, o que está acontecendo, né? Para daí fazer todo o trabalho. A minha dúvida é a seguinte: a pessoa, por exemplo, que tem uma atenção baixa, né? A pessoa que tem um baixo poder de foco, e hoje em dia é o que mais acontece, porque as pessoas acreditam que são multifatoriais, que são multitarefas, e a gente sabe que quando a pessoa fala isso, ela não está fazendo nada, né? No final das contas. E quando a gente não está focado, a gente não presta atenção. E se a gente não presta atenção, aquilo não vai para o racional, não cria-se memória. Esse, na minha opinião, é um dos pontos talvez mais importantes, e aí eu tomo até para mim também, porque às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo de verdade ao redor, exatamente por conta desse excesso de coisas, de excesso de observação, que no final das contas faz com que a pessoa não tenha uma atenção focada, não vai para o racional. O interessante é que na mecânica quântica fala que tudo no universo é feito de átomo. Tudo é energia. Nós estamos em um campo eletro e magnético. Um lado é energia, o outro lado é informação. Outros conhecimentos que eu já tive oportunidade de examinar falava que nós somos um ser de luz, um ser de energia, só que é uma energia deformada, é uma energia decaída, que virou matéria. E na mecânica quântica fala que é uma energia condensada, materializada com baixa vibração. Eu acredito que o esclarecimento, embora os autores sejam diferentes, é a mesma coisa, só que as palavras não são as mesmas, mas a energia é uma só. Isso para mim é muito importante, porque não deu aquele choque das informações que eu já estava armazenada na minha consciência e as informações que estão chegando agora através da mecânica quântica. Pois é, Darlene, o foco em termos de mecânica quântica pode ser consciente ou inconsciente, porque o princípio fundamental da mecânica quântica diz que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, no seu foco, você obtém resultados. Agora, o foco, como você está falando, quando ele é objetivo, quando ele é definido, aí você faz o colapso
muito mais rapidamente, porque você não duvida, você não tem dúvida, você está na busca do seu interesse, você está focada. Então, esse é o foco, né? O foco que transforma, é o foco transformador, né? Então, a mecânica quântica vai, ou melhor dizendo, o princípio da física, o princípio da mecânica quântica, vai dizer que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Por causa disso, por causa do foco, né? Então, quando você está distraído, quando está relaxada, quando não está nem aí, aí você tem aquilo que em mecânica quântica se chama de onda. Então, é a onda que está em ação. Por isso que a gente diz assim, quando você vira as costas e vai noutra direção, tudo aquilo que estava no seu foco, tudo aquilo que estava à sua volta, tudo aquilo que estava focado volta a ser onda. Por isso você precisa do foco, você tem que estar focado para obter os resultados que deseja, né? Então a pessoa estando focada, ela vai entrar em ação, ela vai trabalhar, agir, colocar ação, energia, força, coragem. Então esse é o foco. E o foco acontece quando você está olhando, quando está observando, quando está exercendo aquele poder de ação da consciência. Não é? Então, o X da questão está na consciência. Você está consciente do que está falando, do que está fazendo. E aí, esta consciência é que determina, a consciência é que determina a realidade. Ou é onda ou é partícula. Quando você está focado, aí você está exercendo o poder de observação da consciência. E aí você tem a realidade física, você tem as coisas, você tem tudo que você deseja. Determinadas coisas são mais complexas, outras menos complexas, mas no geral é assim que funciona. Você sai de casa, vai para o almoço, segue pelo caminho do almoço e tudo aquilo ali, você está focado, você não pode descuidar, senão você bate. Você vai dirigindo pela rua fora, na direção do almoço, você tem que estar focado, senão você bate. Né? E quando chega, lá está a casa, o restaurante, porque você está olhando, está focado, está no foco. E aí você entra e almoça. Tudo aquilo ali é uma onda, mas como você está focado, como você está olhando, como você está exercendo o poder de observação da consciência, tudo aquilo ali se transforma para você e torna-se uma realidade física das coisas. Quando você vira as costas e vai em outra direção, volta, vai para casa de novo, tudo aquilo ali volta a ser onda. Então, esse é o foco em termos de mecânica quântica. Ô Wellington, adorei você dando essa abertura aí para podermos falar de dúvida ou dificuldade em relação ao conhecimento quântico. O que eu não tenho compreensão ainda é sobre o experimento da dupla fenda e até onde eu preciso dominar e sentir com clareza o que foi esse experimento para a minha evolução espiritual, para a minha expansão de consciência, para a minha capacidade de poder absorver o conhecimento quântico. Quando deixamos a centelha divina agir nas nossas vidas, com certeza essa probabilidade e possibilidades se convertem em tempo real, em tempo real, desde que dando o melhor de nós. Deixando a centelha divina trabalhar, ela se expandir, aí some toda a parte negativa e entra a positiva dentro das possibilidades reais que o universo como um todo passa a trabalhar a nosso favor. A centelha divina é a prioridade em tudo, absoluta, de qualquer pessoa. É por isso que eu sempre falo que a gente tem que estudar muito, se empenhar,
ter dedicação, ter gratidão também com as coisas, mesmo que venha no contrafluxo, a gente tem que ter gratidão, até nas coisas negativas e nas coisas positivas também. E aí há a interação com o todo, que quando a gente entra num fluxo desagradável, aí causa sentimentos contrários ao universo, a Atom como um todo. É isso que a gente tem que fazer, é estudar, interagir no grupo um com os outros, que são assim, para a gente converter todas as possibilidades positivas que possam acontecer na nossa vida. Nós sabemos que tudo é energia, tudo é possibilidades, que o universo está transbordando de possibilidades. É nesse conhecimento que a gente tem que se dedicar, debruçar, para entender melhor o que se passa no universo como um todo e o que se passa no universo de cada um de nós, no nosso universo interior. Essa autotransformação, ela só acontece quando deixamos a centelha divina assumir o controle da própria vida. Quando a centelha assume o controle, todos os problemas desaparecem. Aí as possibilidades reais, as possibilidades positivas passam a acontecer na nossa vida. Portanto, a centelha divina é a prioridade absoluta de qualquer pessoa que deixa a centelha divina assumir. Aí há a iluminação, aí há a autotransformação na vida nossa. Então, Idalice, nesse caso, o que muda é a abordagem, né? Então, a nova onda de informação da mecânica quântica traz uma abordagem mais esclarecida, mais ilustrada. E você, então, obtém os resultados com mais facilidade, com a expansão da consciência e com a nova onda de informação e que traz muito mais, enriquece muito mais o seu poder de observação, que expande muito mais a sua consciência. Vamos dizer assim, consciência barra raciocínio, porque eu entendo que você, nesse caso, falando da outra informação, falando dos vários conhecimentos e falando, inclusive, da cultura, você está falando da mesma energia, porque é a mesma energia eletromagnética que tem essa importância fundamental encontrada aqui na mecânica quântica, mas a abordagem é que faz a diferença. Verdade, eu usei como um parâmetro, porque mecânica quântica é um conhecimento que nos permite o renovo, da gente renovar os nossos conceitos, as nossas bases e mudar a nossa realidade através das infinitas possibilidades que temos. Quantas características nós temos e ainda não sabemos? Quantos dons, talentos que ainda nem usamos porque não sabemos que tínhamos? E através desse conhecimento quântico, nós vamos despertando essas competências inconscientes que ainda não foram manifestadas, que a gente ainda não descobriu que tínhamos. Agora, através dessa nova realidade da física quântica, fica mais fácil praticar o colapso da função de onda. Tá, vamos então falar mais uma vez do experimento da dupla fenda, porque ele foi feito. Os físicos fizeram o experimento da dupla fenda usando as tábuas de amparo e anteparo. Então, na tábua de amparo, abriu-se a dupla fenda, abriu-se as duas fendas e atiraram coisas físicas. Sabe uma bola de gude?
uma bolinha de gude, pega um punhado de bolas de gude e joga através da dupla fenda. Como era de se esperar, as marcas ficaram lá no anteparo, lá do outro lado. Aquelas que atravessaram a dupla fenda fizeram marcas lá no anteparo, na parede que estava atrás da tábua de amparo, né? E aí essas bolas de gude que atravessaram a dupla fenda deixaram as marcas lá no anteparo e ficaram lá em forma de listas verticais. Depois, atirou-se novamente, agora com o canhão de elétrons. E fizeram isso na expectativa, na esperança de obter o mesmo resultado obtido com as bolas de gude. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu então? Aconteceu N linhas ficaram do outro lado. Lá na tábua de amparo ficaram N linhas, numerosas linhas expandidas, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, isso decepcionou os físicos, eles ficaram decepcionados, ficaram intrigados com aquele resultado, porque eles queriam o mesmo resultado obtido com as bolas de gude. Mas isso não aconteceu. Aconteceu aquilo que eu já falei, da expansão, aconteceu as linhas expandidas, numerosas, grande quantidade de linhas expandidas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, isso deixou os físicos ainda mais decepcionados. Então, o que eles fizeram? Depois de analisar bem, de analisar bastante, estudar, eles resolveram, então, construir um observador eletrônico. E aí, assim foi feito. Fizeram esse observador eletrônico e colocou primeiro o observador eletrônico, claro, né? Colocou o observador eletrônico e atirou-se de novo com o canhão de elétrons. Agora, na expectativa de confirmar o resultado das linhas expandidas. Olha só o que aconteceu, olha só qual foi a surpresa. A surpresa foi que, com o observador eletrônico, o resultado foi exatamente aquele obtido com as bolas de gude, ou seja, obteve-se as duas linhas na vertical, assim como aconteceu quando você atirou pela dupla fenda as bolas de gude. Então, isso foi o resultado do experimento da dupla fenda. Isso significa o quê? Isso significa o comportamento da energia. Significa a energia se comportando de duas formas. Quando você está olhando, ela se comporta como massa, como partícula, como bolas de gude, porque você está olhando, você observou. É como se você estivesse mirando com bodoque, com outra coisa qualquer, ou então no caso aí, de um canhão que atira numerosas bolas de gude que vão passar pela dupla fenda e vão deixar as marcas lá no anteparo, lá na parede do outro lado, né? Então, foi esse o resultado que eles obtiveram, que os físicos obtiveram quando colocaram o observador eletrônico. Então, tem que entender isso aí, tem que analisar profundamente, entender que o resultado disso é que isso mostra o comportamento da energia. Que quando você está olhando, a energia se comporta de um jeito. E quando você vira as costas e vai em outra direção, ela tem um outro comportamento, que é aquele comportamento de ondas expandidas, porque as linhas verticais ali
No segundo, em vez de mostrar as duas linhas, mostrou N linhas expandidas. Isso é um comportamento de onda. Agora, quando o observador está presente, como no caso das bolas de gude, aí sim você tem um comportamento de massa. Mecânica quântica, ela vem para nos alavancar, nos tornar pessoas melhores. E dentro dessas ondas de possibilidades acontecem as coisas. A mecânica quântica, ela veio justamente para isso, para nos orientarmos, para nos guiar. Digamos assim, uma luz no fim do túnel. É isso que ela traz para nós, essas grandes possibilidades, que o universo está transbordando de possibilidades. E é justamente isso que a mecânica quântica trouxe para nós, através desses conhecimentos, lógico, né, que passamos por muitos. E viemos aqui de cara nesse conhecimento, que é excelente para o nosso desenvolvimento espiritual, material, para entrarmos em conexão com todo. Tudo são possibilidades. Já que o universo nos possibilita este conhecimento, que entra no inconsciente da pessoa e fica lá armazenado, até que a pessoa utilize esse conhecimento. Mas para que isso aconteça, a pessoa não pode resistir ao crescimento em todas as áreas da vida. Esse conhecimento ficará lá esperando a condição adequada para poder ser utilizado. É por isso que eu sempre falo, se no meu modo de raciocinar, que é preciso limpar e mudar a consciência para a luz. Querer os resultados de imediato, sem mudar interiormente, é uma ilusão. A mudança interior leva tempo e dá um pouco de trabalho, mas é o único caminho que existe para a felicidade do ser, para mudar as possibilidades para os acontecimentos reais de uma forma agradável, de uma forma positiva. Mas para isso, temos que passar pelas catarses, que é a limpeza, que é até um pouco de sofrimento, mas é para limpar. Que é justamente isso que a ressonância harmônica nos orienta, através de suas ferramentas, que tudo no universo são ondas de possibilidades, tanto para o negativo quanto para o positivo. É por isso que é necessário filtrar os nossos pensamentos, nossas ações, para que haja uma reação de mudança de vida, que tudo é consciência, tudo é atraído pela consciência da pessoa, de cada um de nós. Mas é isso que eu estou entendendo. Nós, os seres humanos, vivemos a nossa vida toda dentro da Matrix, sem saber que estava dentro dela. E um dia descobre isso, né, gente? Até pela ressonância harmônica. Com certeza é um choque muito grande. Que a Matrix é uma construção mental, onde estamos aprisionados sem saber que estamos. Desde do útero de nossas mães, lá no início, né, de uma vida, é que somos aprisionados através do sistema de crenças que vem que vem trazendo para a gente desde quando nasce, depois vem a sociedade, para acumular mais esses implantes e condicionamentos
já que tudo é possibilidades, desde lá, do ventre de nossa mãe, é que atraímos essas ondas de possibilidades através do sistema de crenças, de uma parte negativa quanto de uma positiva. E aí esse sentimento fica penetrado. Aí se torna flexibilidade para descobrir que existe uma outra realidade muito melhor. Isso. É por isso que se diz, em termos de mecânica quântica, que a parte fundamental do conhecimento, da nova onda de informação da mecânica quântica, são os experimentos, e principalmente o experimento da dupla fenda. Então, através desse experimento, que você entende como é que funciona a energia, aí sim fica mais fácil para entender ou entender sobre como funciona o universo, sobre como é a parte espiritual, sobre como funcionam as possibilidades, sobre como funciona todas as terminologias da mecânica quântica, porque é como a gente tem sempre falado aqui, quer dizer, a terminologia é vasta. Você fala de uma mesma coisa em vários contextos com palavras diferentes, como a gente está sempre, tudo é energia, tudo é possibilidade. Então, para entender isso, você tem, antes de tudo, que entender o experimento da dupla fenda, porque se não entender esse experimento, vai ter dificuldades para lidar com com a evolução, né? Com a expansão da consciência. Né? Então, o experimento realmente é fundamental. Tem que entender o experimento. Você tem que chegar ao ponto de criar para você. Você tem que criar com as suas palavras, com o seu jeito e definir uma forma, um jeito de falar do experimento, definir o experimento da dupla fenda. E sempre que você precisar, você volta lá no experimento para poder esclarecer qualquer coisa que precisa ser esclarecida, porque o experimento da dupla fenda esclarece tudo que é proveniente da mecânica quântica. Tudo isso só é possível compreender através do experimento da dupla fenda. Só assim entenderemos melhor o que se passa conosco, o que se passa através das possibilidades, o que se passa com a Matrix, que é essa construção mental onde estamos aprisionados sem saber que estamos. Só assim mesmo, através da mecânica quântica, o experimento da dupla fenda, para nos alavancar, para nos conectar com o mundo espiritual. Só depois que entendermos, melhor dizendo, o procedimento do experimento da dupla fenda, aí sim entenderemos melhor o que se passa ao nosso redor, o que se passa no mundo da inconsciência e consciência. Só assim vem a alegria da descoberta de um novo mundo, da liberdade de pensar, que o pensamento ele é livre, mas só que ele é o grande lapidador. Só assim, com este conhecimento do experimento da dupla fenda, entendendo como funciona, aí mudará toda a história humana que está repleta dessas ações contínuas, dessas ações, né? De uma nova visão de mundo, de expansão da consciência em conexão com o todo. Vamos, né? Entender melhor o que se passa com o experimento da dupla fenda, para expandir nossa consciência, dando nova visão de mundo, através dessas ferramentas que aí estão. Agarrar, né? De bom agrado,
para descobrir realmente o que se passa no nosso universo como um todo. Ô Darlene, você mencionou aí, né, o despertar do poder da consciência. Tem pessoas que falam que fazem todo tipo de trabalho, que são multifuncionais, multi-atarefadas, né? Tipo aquelas pessoas que trabalham muito, ajudam demais e supera tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. É tipo assim, um super-herói, né? Ou um mega-herói. Ajuda todo mundo e nunca é ajudada. Faz diversos tipos de atividade, até atividades masculinas, mesmo sem ter conhecimento, e acaba tendo bons resultados. Eu tenho alguns conhecidos que falam que não comem açúcar, não comem carboidrato refinado, não bebe bebida alcoólica, nem nada industrializado, nem refrigerante, nem leite, e só comem vegetais, frutas e não conseguem emagrecer. Faz atividade física, caminhada de 5 quilômetros todos os dias. Eu vejo que tem muita fala e pouca ação nessas pessoas multifuncionais, nessas pessoas que se superam o tempo todo, que falam que se superam. Eu acho que tem muita fala e pouca ação. Seu Elton, o que eu peguei assim do entendimento da dupla fenda é que conforme o observador, conforme a posição do observador, o olhar do observador, pode ser onda ou pode ser partícula. Quando é onda, atravessa a dupla fenda, e quando é partícula, não. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. E seria mais ou menos como se fosse o exercício de soltar. Quando eu cocrio e solto, existe o colapso da onda. E quando eu cocrio, mas não solto, não existe o colapso da função de onda. Seria mais ou menos isso? Pois é, Zusa, exatamente. Na realidade, as pessoas hoje em dia elas querem fazer tudo, sendo que a eficiência ela está exatamente no oposto. Exatamente no oposto. Os diagnósticos de TDAH estão sendo realmente, no final das contas, muito superestimados, porque você falou perfeito, não é que a pessoa tem o DDA ou o TDAH. Elas têm realmente um excesso de atribuições e isso tira a pessoa completamente do prumo. E aí a pessoa realmente não foca, não concentra e é impossível realmente co-criar qualquer coisa com essa visão totalmente distorcida do mundo, com essa loucura, né? Esse estresse, essa ansiedade por querer fazer muito mais do que a pessoa consegue. A realidade, eu sempre falo aqui, que é o todo. O todo é tudo que existe nesse universo, as possibilidades. Só de termos uma parte dele, a centelha divina, que está dentro de cada ser, já é uma grande possibilidade. Descobrir a realidade última é descobrir a centelha divina. Isso traz infinitas alegrias para nós. E só assim, né, com os experimentos da dupla fenda, entenderemos, né, teremos alegria, melhor dizendo, essa alegria que transborda por todos os níveis da nossa vida. É o que faz a nossa, passando pela emergência espiritual, que a gente tanto queira. Só assim ficaremos tranquilos por esse período, para que venha, né, melhor dizendo, a paz, a união com o todo. Neste universo como um todo, quando eu falo assim, os nossos universos internos. Então, como nós estamos falando hoje das possibilidades, mas estamos falando tudo isso baseado no experimento da dupla fenda. Quando a gente fala do princípio fundamental da mecânica quântica, que diz que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, quando a gente fala do princípio fundamental
da mecânica quântica, dizendo que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, a gente está dizendo isso porque já tem alguma informação, já sabe como funciona o experimento da dupla fenda, porque fora disso, você fica hesitante, você não tem segurança para falar disso, você não tem a menor segurança para dizer de uma bizarrice dessa, para falar do princípio fundamental, para dizer que o princípio fundamental da mecânica quântica vai dizer que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, e ainda mais é dizer que tudo isso acontece por causa da consciência, por causa do poder de observação da consciência, porque você está olhando, porque o observador está exercendo o seu poder de consciência, o seu poder de observação, e ainda mais vai dizer que tudo que está à sua volta, todas as coisas da realidade física que estão diante de você, só estão organizadas em forma física somente porque você está olhando, somente porque o observador está em ação, está olhando. E fora disso, quando você vira as costas, você só tem onda. É o que aconteceu no experimento do canhão de elétrons, quando foi usado na segunda vez, porque ali colocou-se então o observador eletrônico. Esse observador eletrônico, aí sim, é que foi capaz de entender, observar e reconhecer a ação do elétron. E aí, com isso, você definiu o comportamento da energia. Então, se você não define, se você não sabe definir o comportamento da energia, se você não entende de maneira segura como é o experimento da dupla fenda, realmente fica difícil. Fica difícil para poder entender todo o resto, para poder falar dos demais experimentos, para falar principalmente do experimento da dupla fenda e para falar também para falar da ressonância harmônica, para falar de outras tantas ferramentas, né? Fica sempre muito difícil. Então, preciso entender a dupla fenda. E se você ainda não entendeu bem, pode falar comigo no privado, no particular. A gente vai detalhar com riqueza de detalhes para que você possa entender. Eu desejo que você entenda realmente como que funciona o experimento da dupla fenda, que você consiga criar para si mesma uma definição. Como eu já fiz isso de várias formas, jeitos e maneiras. E não houve nenhuma dúvida, ficou tudo muito bem definido. O átomo vibra o tempo todo. E se a gente localiza o átomo, interrompe o seu decaimento atômico. Nossa mente, a consciência de um humano, é capaz de parar o decaimento atômico. Tal o poder do observador. Como lá no experimento da dupla fenda, a gente vê que quando a gente está olhando, é uma coisa, quando a gente para de olhar, é outra. E esse poder está no observador. Aí é que há o colapso da função de onda, onde quer que ele esteja, onde quer que nós estejamos, há o colapso da função de onda. Então, para a gente entender melhor esta nova onda de informação da mecânica quântica, precisa, antes de tudo, entender o funcionamento do experimento da dupla fenda. Fora disso, fica difícil para conversar do assunto.
Fica difícil para reconhecer essa novidade da física quântica e seus experimentos e suas ferramentas. Quando a gente fala aqui que isso traz a expansão da consciência, que traz a evolução espiritual, que traz o desenvolvimento do raciocínio, como fala a cultura, e nesse aspecto a mecânica quântica condiz com a cultura, então precisa de mais informação, precisa de entender o experimento da dupla fenda para entender sobre como funciona o universo. A gente fala, a mecânica quântica fala, as pessoas que estão mais ou menos entendendo falam de como funciona o universo. Para poder entender sobre como funciona o universo, é preciso entender o experimento da dupla fenda, porque senão falar de possibilidades, falar de ondas, falar que tudo é energia, tudo é onda, tudo é consciência, e dizer que tudo é possibilidade e que as possibilidades são infinitas e que o Todo-Poderoso, quando se manifestou pela primeira vez, o fez em termos de possibilidades e que são infinitas possibilidades e que todas as possibilidades estão em aberto e que você escolhe. Para isso, para fazer sentido tudo isso, precisa, antes de tudo, que entender sobre como funciona, como é o funcionamento da dupla fenda e o que ela representa, qual foi o resultado desse experimento da dupla fenda. Sabemos que o átomo vibra o tempo todo. Se você localiza o átomo, interrompe seu decaimento atômico. Nossa mente, a consciência de um humano, é capaz de parar o decaimento atômico. Tal poder tem o observador. Através da dupla fenda, do experimento da dupla fenda, quando estou observando, é físico, é energia, quando paro de observar, vira onda, totalmente diferente. E tudo é onda, tudo é energia ao mesmo tempo. E tudo que a gente pensa acontece e cocria de uma forma inconsciente e consciente, tanto na parte negativa e na parte negativa, na parte positiva quanto na parte negativa. Wellington, você falou que íamos conversar hoje sobre os arquétipos e o experimento da dupla fenda. Eu estou curiosa para saber se eu devo ou não usar os meus golfinhos. Você já falou, o Hélio Couto, um monte de outros, que as energias dos arquétipos são energias pré-existentes. Antes do símbolo, né, essa energia já existia. E como você me esclarecer um pouco mais? Então, Zusa, nesse experimento fundamental da mecânica quântica, tudo passa pela dupla fenda, tanto as ondas como as partículas. É preciso entender esse experimento, porque se não entende o experimento da dupla fenda, fica difícil para conversar do assunto, porque tudo é baseado neste principal experimento da dupla fenda. E esse experimento é que dá sustentação para a nova física, para esta nova onda de informação, para as ferramentas, para tudo que se fala em termos de mecânica quântica, para a expansão da consciência, para a transferência das informações, para o desenvolvimento do raciocínio, como diz a cultura. Então, quando se fala da expansão da consciência, está se falando do raciocínio desenvolvido, e isso significa, em termos de mecânica quântica, a mesma coisa. Raciocínio desenvolvido e consciência expandida é a mesma coisa, mas a mecânica quântica traz uma abordagem mais
elucidativa, né? Traz uma abordagem mais elucidativa e permite você entender sobre como funciona o universo, permite você reconhecer que tudo é átomos, tudo é energia, que tudo é onda, tudo é consciência. Quando se diz que tudo é energia, isso também bate com a cultura, que está sempre dizendo da energia e reconhecendo que tudo é energia, mas só não diz por quê, só não fala por que que é energia. E as informações ficam limitadas. Mas com a nova onda de informação da mecânica quântica, mostra o porquê de tudo isso. Mostra que tudo é átomo, que tudo é atômico, e o átomo tem um papel fundamental na construção do universo, representa os tijolos, os tijolinhos, né? Então, esse é o experimento da dupla fenda, confirmando isso. Vem o experimento da dupla fenda, confirmando tudo isso, e falando das possibilidades, falando de N coisas, falando de uma terminologia muito grande e que essa terminologia é usada nos mais diversos contextos para confirmar as informações, a nova onda de informação que dá conta de que tudo é possibilidade e que as possibilidades são infinitas. Mas ainda assim todas estão em aberto e a escolha é sua, a escolha é do observador. Mas se o observador tem dúvida sobre como pode ser comprovado esta realidade, se ele tem dúvida sobre como funciona o experimento, aí fica difícil para conversar do assunto. Pode pedir, Idalice, como você já pediu, mas o que está faltando para entender? Falta entrar em ação, falta trabalhar, falta colocar energia, colocar força, trabalho, falta investir, falta o estudo nesse sentido, falta a dedicação, falta debruçar-se sobre o experimento e tentar construir com os seus próprios recursos, construir a própria teoria do experimento. Então, é isso que falta. Mas você pedindo, quando você pede, aquilo vem imediatamente, vem principalmente para uma pessoa que não tem nenhuma restrição, mas sem ação, sem trabalho, sem força, sem coragem, sem o investimento necessário, aquilo não vem. Tá, então vamos falar dos arquétipos. O que é um arquétipo? O arquétipo é a estrutura primordial das coisas, das possibilidades de todas as coisas. Então são possibilidades arquetípicas, é a planta do negócio. Então você começa a trabalhar, você trabalha sempre a partir de um arquétipo, a partir de uma possibilidade. Esta possibilidade é arquetípica e então assim são os arquétipos, é a estrutura, é a planta, é aquela arquitetura primordial. Você está arquitetando uma coisa qualquer que você quer, que você deseja. Você começa sempre através de um arquétipo. Então, esse é a definição do arquétipo em termos de mecânica quântica, é isso. Então, o arquétipo é a base fundamental das coisas. Tudo que você deseja, tudo que você quer, você está conversando, você está investindo. Antes de tudo, inicialmente, você investe nos arquétipos. É uma possibilidade arquetípica que vai se transformar à medida que você trabalhar. Então, esse é o arquétipo. O arquétipo é isso. O arquétipo é a base, é a planta. Então, tudo isso é arquetípico. Os arquétipos acontecem não só nesse aspecto de transcendência, mas também
em outras situações, como por exemplo nas propagandas. Você está o tempo todo vendo os outdoors, você está o tempo todo sendo alertado e incentivado através de propagandas. Todas essas propagandas, desculpa, gente, todas essas propagandas são arquetípicas, não é? Então, elas surgem, antes de tudo, através de um arquétipo. Então, essa é a função do arquétipo. Ele é a base, ele é a planta, ele é a arquitetura primordial de tudo que você deseja, de tudo que você quer. Tudo que você faz vem, antes de tudo, a partir de um arquétipo, a partir de uma possibilidade arquetípica. Para tudo existem os arquétipos. Os arquétipos, eles são muitos aí, são infinidade de arquétipos. Tem uns que é para proteção, tem outros que é para conseguir, né, bons negócios, namorados. E os arquétipos, ele nos ajuda muito. Igual eu sempre falo que a águia tem um significado, a coruja tem outros, o golfinho tem outro também, como é o caso de para conseguir, né, namorados. Existe também a pantera, mas são infinitas possibilidades de arquétipos. E os arquétipos estão aí de uma forma física, em formas de símbolos, como tem nas igrejas, em tudo na nossa vida, tem que ter arquétipo. E assim funciona os arquétipos. Para aquilo que a pessoa queira, a pessoa coloca naquela intenção. E aquela intenção, ela é válida. Basta ter fé. E mudança de vida também, né? Que é só colocar os arquétipos e não haver uma mudança interior, uma limpeza, os arquétipos serão nulos. Mas eles ajudam muito. E é por isso que tudo funciona, né? Na base dos arquétipos, tanto nas religiões. Existem os arquétipos. E eles são importantes, sim. O Wellington, usando essas determinadas imagens, estes objetos, igual o touro, o golfinho, a águia e muitos outros, ele serve só como um artesanato para decoração ou tem realmente essa função energética? Então, Idalice, o arquétipo tem uma função energética, mas é muito mais eficiente quando a pessoa sabe lidar com os arquétipos, né? Então, no seu caso, você fala dos golfinhos, eu não sei o que você pretende com os golfinhos, mas, segundo as informações que se tem do golfinho, é que trata-se de arquétipo de relacionamento. E quanto mais você entende da realidade arquetípica, mais facilmente você obtém os resultados. Mas precisa agir, precisa entrar em ação, né? E fazer o que precisa ser feito. É investir. No caso, por exemplo, de relacionamentos. A pessoa quer um relacionamento, ela quer um resultado, coloca o arquétipo, coloca o golfinho vai ajudar. Mas se a pessoa
não facilita se a pessoa não entra naquela energia de alegria, naquela onda de alegria, de felicidade, de gratidão e que está sempre investindo nesta direção, aí fica difícil. Mas uma hora acontece, porque o arquétipo é a base, o arquétipo é a arquitetura primordial. Como a gente vem sempre falando aqui, tudo é arquetípico, né? Todas as coisas existentes, para cada coisa existente, existe uma onda arquetípica de energia pré-existente. É o arquétipo. Ele está lá, é uma onda. Você escolheu, mas você quer resultado mais imediato, você tem que trabalhar, tem que investir. Fora disso, o arquétipo fica lá. Mais dia, menos dia, ele vai agir, ele vai acontecer, ele vai trazer o que você quer, o que você deseja, qual seja agora, ou daqui 10 anos, ou daqui 40 anos, 50 anos, ou numa outra vida, mas ele vai funcionar, porque é arquetípico, né? Mas a pessoa entendendo isso, ela usa o arquétipo e obtém resultado com o arquétipo. Se ela quer um resultado mais imediato, ela precisa agir, ela precisa de entrar em ação. Então, é desta forma que funciona o arquétipo. A ressonância harmônica é uma ferramenta que vem do mundo de outra dimensão, digamos assim. Entendendo como funciona, até mesmo os arquétipos, entendendo como funciona, entendendo tudo isso, né? E meditando profundamente, a pessoa receberá as intuições que precisa para ajustar a própria vida, para mudar internamente e ser uma com o todo. Neste ponto, ela criará da mesma forma que o todo só, que também pensará como ele, sentirá como ele e agirá como ele. Assim, nós sabemos que temos a parte do verdadeiro Deus, que é a centelha divina. E essa centelha divina, ela que nos guia. O ego é simplesmente a forma do ser experimentar o amor do todo.